padaria. E depois do culto sairia para comprar o DVD, o CD, contando a experiência dele. Mas diante de um texto deste, da palavra de Deus, da revelação de um apóstolo, qual é a nossa reação? Isso não mexe com o seu coração, com as suas emoções? Você está entrando no céu, você está vendo. Você não precisa ter uma experiência mística. Você não precisa ser arrebatado. Porque a palavra de Deus, confiável, muito mais do que as nossas emoções, muito mais do que a nossa razão, a palavra de Deus nos mostra o céu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que privilégio podermos entrar nos céus, como João viu, e foi instrumento do Espírito Santo para transmitir à sua igreja esta visão extraordinária. E o que ele vê? O que ele mostra para nós nesta visão? E ele imediatamente, ele diz, quando ele é tomado pelo Espírito de Deus, ele vê um trono. Ele vê um trono armado nos céus. Ele não vê dois, ele não vê três, ele não vê muitos, mas ele vê um trono. Um trono. O trono do universo. O trono que comanda toda a história. E ele diz que então é alguém sentado naquele trono. E é interessante que ele não consegue descrever quem está sentado ali. Ele apenas diz do aspecto, usando uma semelhança para que nós pudéssemos entender. Ele diz que aquele que está sentado naquele trono brilha com uma luz branca, intensa, fortíssima. Ele diz que aquele que está sentado no trono brilha com uma luz vermelha do sardônio. Porque ninguém pode ver a Deus e jamais viu a Deus, a não ser aquele que veio de lá, que é o Senhor Jesus. A visão é tão grandiosa, tão extraordinária, que ele só pode falar isso, aquele que está assentado no trono. E é interessante que ele usa essa expressão no versículo 3, no versículo 9 e no versículo 10. O que se acha sentado no trono, aquele que está sentado no trono, ele não nomeia. Ele está tão impactado. E aquela luz branca transmite para ele a santidade daquele que está sentado no trono, absolutamente santo, puro, como a mais pura das luzes. Esse Deus que não tolera o pecado. E por isso aquela luz vermelha vem mostrando o juízo de Deus, que esse Deus é um Deus justo. E ele vê o arco-íris. O arco-íris é um símbolo do pacto de Deus com a humanidade, de que não mais destruiria essa terra com as águas, com o dilúvio. E Deus está mostrando aqui o seu julgamento, que ele já julgou esse mundo uma vez. E julgará novamente. No versículo 5 ele fala dos relâmpagos, das vozes e dos trovões que saem daquele templo, daquele trono. Esse julgamento de Deus. E o arco-íris também, para aqueles que são salvos, é um símbolo de que a tempestade passou, a perseguição passou, as tribulações passaram. E agora estamos diante do Senhor. O sol voltou a brilhar. Porque o arco-íris aparece nessas circunstâncias, quando há uma chuva forte, intensa, e o sol brilha, ele aparece. É uma palavra de esperança, mas também uma palavra de julgamento. E esse símbolo tão extraordinário tem sido apropriado por grupos no mundo inteiro para defender causas completamente contrárias à palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que eles usam esse símbolo, eles estão falando do julgamento que irá cair sobre esta humanidade. Porque aquele símbolo é símbolo também de julgamento. Mas João vê essas coisas. João vê um trono,
descreve a santidade e a justiça daquele que está sentado nesse trono. E nós precisamos olhar para o céu dessa maneira. Ali tem um trono. E alguém está sentado naquele trono. Esse universo tem alguém dirigindo. Tem um Senhor. Esse universo não está entregue à sua própria sorte, mas alguém sentado num trono, governando todas as coisas, governando este mundo para o propósito que ele mesmo tem determinado. E quando nós olhamos para esse trono, o nosso coração deve se aquietar. Devemos estar tranquilos quanto ao futuro, quanto aos acontecimentos, porque alguém está reinando. Alguém está comandando todas as coisas. Esta é uma visão do céu. Olhe, entre por essa porta que João abriu. Enxergue, imagine, veja esse trono armado. E ali a santidade de Deus. Ali a justiça de Deus. Ali o agir desse Deus. Não é para mexer com as nossas emoções, meus irmãos. Não é para mexer com a sua vida. Você está contemplando o céu. Você está contemplando o que está além da história. Você está contemplando as coisas além da aparência. Porque o Senhor nos revelou através de um dos seus apóstolos. Pense nisso. Sinta essa verdade na sua vida. Mas João também fala de seres espirituais que estão ali ao redor daquele trono. Descreve alguns deles. Mas ele também vê ao redor daquele trono pessoas, gente, seres humanos. Ele diz que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olhe, para um pouquinho, imagine essa cena. Quem são esses 24 anciãos? Que estão em tronos, certamente menores e abaixo daquele trono que domina o universo. E aqui você tem uma visão da igreja do Senhor, da igreja do Senhor da antiga e da nova aliança, com os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, a base, o fundamento da igreja do Senhor. E eles estão assentados diante do trono do Cordeiro. Aquela igreja que é perseguida, desprezada, é que às vezes você não dá muito valor para ela. Essa igreja está diante do trono do universo, reinando com o Senhor. Efésios 2:6 diz isso, que o Senhor nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Diante daquele trono está a igreja do Senhor. A igreja que foi purificada pelo sangue de Jesus nas vestiduras brancas. Aquela igreja que é vencedora, simbolizada nas coroas que aqueles 24 anciãos usam. A igreja está diante do trono do Senhor. O Senhor do universo não se esqueceu da sua igreja. O Senhor do universo não abandonou o seu povo. Mesmo que o mundo despreze, mesmo que o mundo não queira saber, essa igreja está diante do trono do Senhor. No céu, ela é vencedora. Ela é mais do que vencedora. Está diante do trono do Senhor. Está ali contemplando a santidade de Deus. Está ali intercedendo, orando. Essa igreja que nós olhamos sobre a face da terra e pensamos o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas quando você entra no céu, você vê essa igreja ali diante do Senhor. Isso para nós é um grande consolo.
Aqui está dizendo que as tribulações desta vida, as perseguições, a indiferença são passageiras, mas a glória da igreja é eterna. Coroas de glória diante do Senhor. Isso nos estimula a uma vida de compromisso com o Senhor, mesmo que a gente não entenda muitas coisas, mas diante do trono e no céu, nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que visão extraordinária. Se você não é tocado por essa visão, daquilo que você é realmente diante de Deus, que mais pode mexer com a sua vida? Que mais pode fazer você sair da sua indiferença, do seu comodismo, da sua vida cristã, sem propósito, sem frutos? Ele vê a igreja do Senhor. Mas a visão prossegue. E aqui diz que tem 4 seres viventes. E uma descrição muito estranha, que nós não conseguimos captar bem. Mas certamente ele está falando dos querubins, que estão à volta do trono do Senhor e o adoram de dia e de noite, sem parar. E fazem isso com alegria, com júbilo, com honra, por poder honrar o Senhor do universo. E eles estão diante do trono. E agora, no cântico desses querubins, é dito quem está sentado no trono. É aquele que é santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Esse que está sentado no trono, que João só viu a aparência dele. Mas agora os querubins o exaltam, cantam, exaltam o seu nome. E aqui nós temos a Trindade no Santo, Santo, Santo. Nós vemos a soberania de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que está sentado no trono é todo-poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Aquele que está sentado no trono é aquele que era, que é e que há de vir. E nós ligamos muito essa expressão a Jesus. Mas na verdade essa é uma expressão do nome de Deus. De quem é Deus. Deus é o sempre presente. É o eu sou. Aqui e agora. Esse há de vir não é dizendo que da volta de Jesus apenas, mas é aquele que Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem, está sempre vindo. E aqui está mostrando a diferença desse Deus para os ídolos, que são estáticos, que não saem do seu lugar, que as pessoas têm que ir a eles. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele Deus que se move, que veio ao encontro em busca do perdido, que vem ao encontro daquele que está necessitado, carente, abatido. É o Deus que vem, é o Deus presente, é o eu sou. Glória a Deus por isso. É este que os querubins adoram dia e noite. Que visão maravilhosa, meus irmãos. Que nos deixa realmente maravilhados, que nos deixa emocionados. Estamos vendo o céu se abrindo diante de nós, não numa visão de um homem, de alguém que teve uma experiência, mas na visão de um portador da revelação de Deus, o apóstolo João. Mas uma coisa que nos chama a atenção nessa adoração é que no versículo 9 diz: quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O verso 10 diz: os 24 anciãos, a igreja, prostrar-se-á diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Aleluia. Aqui está falando da adoração da igreja. Este universo ele está fundado na adoração. Ou as pessoas adoram o Deus verdadeiro, ou adoram um ídolo ou um falso Deus. A obra missionária é feita
com o objetivo de levar os povos a adorarem ao Deus verdadeiro. O universo está fundado na adoração. E nós somos aqui desafiados a esta adoração. Aquele que, quando os seres viventes, mas quando eles fazem isso? No verso 8 diz que eles fazem isso dia e noite, sem parar. Ou seja, todas as vezes que os querubins adorarem o Senhor, a igreja deve se prostrar diante do Senhor. Deve adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Deve depositar diante dele as suas coroas de ouro. É um chamado à adoração. É um chamado a adorar ao Senhor, a prostrar-se diante dele. Ou seja, a adoração da igreja deve ser contínua. Adoramos aqui como corpo, como família, mas adoramos também no nosso dia a dia. Tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Toda a nossa vida, a vida do cristão é uma vida de serviço, de adoração, constante, contínua. Porque os querubins diante do Senhor o adoram de dia e de noite. E quando eles fazem isso, aqueles que estão diante do trono também se prostram. Se prostram em reverência, em adoração. Eles adoram o Senhor que vive. Eles depositam as suas coroas diante do Senhor. E eles proclamam também um cântico maravilhoso, o cântico da criação. Tu és digno, Senhor. Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade soberana, vieram a existir e foram criadas. Esse é o cântico da igreja, proclamando o Deus Criador, Senhor de toda a terra, dono deste universo. E por isso existe essa campanha tão forte para negar a criação de Deus, que existe um Deus Criador. As pessoas preferem acreditar que um dia um peixe maluco resolveu sair de dentro d'água e transformar as suas guerras em patas, e ele começou a andar por aí e chegou onde que você está. Chegou em você. É isso que dizem por aí. Mas aqui o cântico da igreja diz que é um Deus criador, que criou todas as coisas. E quando nós proclamamos isso, a igreja proclama isso em adoração, em resposta à adoração que há no céu. A igreja é levada à adoração. E aqueles que tiveram as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que receberam a coroa da justiça, eles são levados à adoração aqui e agora. E aqui cabe uma questão: como está a sua adoração? Qual a sua expectativa na adoração? Isso foi falado aqui no início do culto. Os cânticos que nós cantamos estão todos ligados a isso que eu estou falando, sem ter conversado nada com o pastor Jefferson. Qual é a expectativa da sua adoração? Você troca essa adoração por qualquer outra coisa? Olha, uma adoração apática, indiferente, vazia, não combina com aquele que vive pelos séculos dos séculos. Se a sua adoração é vazia, é sem sentido, é sem propósito, se ela não mexe com o seu coração, se você não é motivado a estar aqui a cada domingo para adorar a Deus, se você não é motivado na sua casa a cada instante, está prestando culto e louvor a Deus através daquilo que você faz, tem alguma coisa muito errada com a sua profissão de fé. Porque nós somos levados à adoração, se nós somos lavados, se nós fazemos parte daquele que estão assentados no trono, com as suas vestiduras brancas e suas coroas. E eles quando eles depositam essa coroa, isso está dizendo que eles reconhecem que a vitória que eles têm não é deles. A igreja sempre reconhece isso, que a nossa vitória, a nossa salvação não é nossa, não veio de nós, não porque nós somos bonzinhos e um dia resolvemos aceitar Jesus, mas é porque Deus nos amou com amor eterno e aquela coroa pertence a Ele
e não a nós. Nos foi dada usá-la, mas ela é do Senhor e a glória é dele. Precisamos, irmãos, ser levados a esta adoração. A esta adoração. Somos chamados a proclamar a vitória do Senhor, a proclamar que esse mundo é do Senhor. Que visão maravilhosa. Que visão extraordinária do céu estamos tendo nesta noite. Vinda da palavra de Deus. De uma palavra confiável, é assim que as coisas estão acontecendo. É assim que o mundo espiritual está acontecendo. Assim que são as coisas do céu. Talvez você esperasse ver ali, como dizem muitos, um campo verdejante, cheio de flor, cheio de anjinho passeando para lá e para cá. Lugar sossegado, tocando uma musiquinha sossegada. Mas a visão é de um trono. Guarde isso nessa noite. No céu tem um trono e nele está assentado aquele que é santo, 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 aquele que é todo poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Está assentado nesse, e nós somos chamados, irmãos, à adoração. Você não pode ficar indiferente, a sua adoração não pode ser a mesma. Diante da visão do trono de Deus, diante da visão da glória de Deus, diante da visão do céu aberto. Precisamos orar e pedir que Deus nos dê essa visão, que Deus mexa conosco, que Deus transforme nosso viver e a nossa adoração em algo verdadeiramente vindo dEle, para a glória dEle. João viu um trono, João viu o céu e passou para nós. Esta mesma visão que ele teve, ele está passando para nós nessa noite. E com todas as dificuldades da comunicação, e de nós não podemos entender plenamente, mas nós podemos pedir que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, a seu coração, para que você contemple verdadeiramente o céu, o trono do Senhor. Contemple a igreja vitoriosa, contemple a igreja adoradora, que nós sejamos aqui agora esta igreja. Que nós sejamos aqui agora aqueles que vivem sob a soberania deste Deus e desse trono. Sejamos aqui agora aqueles que proclamam a vitória do Senhor. Porque a coroa da justiça já nos foi dada em Cristo Jesus. Você é um vencedor, a igreja é vencedora. E as lutas, as dificuldades, os problemas, as perseguições, tudo vai ficar aqui. Em breve, tudo isso passará. Mas a glória eterna dos santos será para todo sempre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos cantar aqui, cante. Pode se colocar de pé?